Olá, seja muito bem-vinda à lição 72 de Um Curso em Milagres. Eu falo meio bem-vinda, bem-vindo ao mesmo tempo, né? Bem-vindo, bem-vinda, né? Depois também que eu comecei a fazer os exercícios, eu tirei um pouco isso de identificar, tanta identificação assim com o ego, apesar de eu trabalhar como terapeuta também do feminino, de arquétipos femininos, né? Inclusive, minha palestra de hoje foi sobre isso. Mas vamos lá. Bem-vinda à lição 72 de Um Curso em Milagres. Guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Embora tenhamos reconhecido que o plano do ego para a salvação é o oposto do plano de Deus, ainda não enfatizamos que ele é um ataque ativo ao seu plano, letra maiúscula, né? O plano de Deus, e uma tentativa deliberada para destruí-lo. No ataque, os atributos que são de fato associados ao ego são conferidos a Deus, enquanto o ego parece tomar para si os atributos de Deus. Então, é uma inversão total, né? É uma inversão total que a gente faz. A gente acaba dando ao ego o que é de Deus e a Deus o que é do ego, enquanto atributo, né? Enquanto qualidade, né? Qualidade do ego é uma, a de Deus é outra, e a gente inverte isso nas nossas crenças, na nossa mente, né? Vamos lá. O desejo fundamental do ego é o de tomar o lugar de Deus. De fato, o ego é a encarnação física desse... Não sei como parou sozinho. De fato, o ego é a encarnação física desse desejo, pois é esse desejo que parece cercar a mente com um corpo, mantendo-o separada e sozinha, incapaz de alcançar outras mentes e não ser através do corpo que foi feita para aprisioná-la. Aqui, né, ele está falando que a mente do ego te aprisiona num corpo e te faz acreditar que tu é separado de todos os outros seres, né? A não ser com quem tu te relaciona, né? Limitar a comunicação não pode ser a melhor maneira de expandi-la. No entanto, é nisso que o ego quer que acredites. Embora a tentativa de conservar as limitações de um corpo imporia seja óbvia aqui, a razão pela qual guardar mágoas representa um ataque ao plano de Deus para a salvação talvez não seja tão evidente. Mas consideremos os tipos de coisas das quais tendes a guardar mágoas. Não estão sempre associadas a algo que um corpo faz? Uma pessoa diz alguma coisa que não gostas, faz algo que te desagrada. Ela atrai o seu comportamento, os seus pensamentos hostis. Aqui não está lidando com o que a pessoa é. Pelo contrário, estás preocupado exclusivamente com o que ela faz em um corpo. Estás fazendo mais do que deixar de ajudá-la a libertar-se das limitações do corpo. Tu estás ativamente tentando prendê-la a ele por confundi-lo com ela e por julgá-los como um só. Então a gente prende a pessoa no corpo, dizendo que a pessoa fez tal coisa para ti, né? E a gente julga como um só. Nisso Deus é atacado, pois se o Filho de Deus é apenas um corpo, assim ele também tem que ser. Um criador totalmente diferente da sua criação é inconcebível. Então, tudo o que a gente pensa sobre Deus, a gente fala sobre Deus, a gente tem que ter a consciência que somos nós. Hoje eu estava falando com um paciente, eu disse, não, mas Deus está sempre comigo, eu sinto, porque eu consigo fazer isso, isso, aquilo. Eu digo, não está sempre com você. Deus não está com você. Deus é você. Você é
parte dele. Entende a diferença? Então, começa a olhar para tudo que tu fez, que tu julga bom, que era Deus, e tudo que tu fez, que tu julga mal, que não era Deus, que era o teu ego, ou sei lá o que tu estava afastado de Deus. Mas tu só conseguiu manifestar, seja lá o que for, porque tu é Deus. Porque senão tu não manifestaria. Porque o mesmo poder de criação que Deus tem, tu tem. Tu é Deus manifestado. Tu é o Espírito Santo, um só com Deus. Tu não é um corpo separado. Se Deus é um corpo, o que teria que ser o seu plano para a salvação? O que poderia ser senão a morte? Ao tentar apresentar-se como autor da vida e não da morte, ele está sendo um mentiroso e um impostor, cheio de falsas promessas, oferecendo ilusões em lugar da verdade. A realidade aparente do corpo faz com que essa perspectiva de Deus seja bastante convincente. De fato, se o corpo fosse real, seria realmente difícil escapar dessa conclusão. E toda a mágoa que guardas insiste que o corpo é real. Ignora inteiramente o que é teu irmão. Reforça a tua crença de que ele é um corpo e condena por isso. E o condena por isso. E afirma que a sua salvação tem que ser a morte, projetando esse ataque contra Deus e tornando-o responsável por isso. Isso é muito dos pensamentos das pessoas que têm pensamentos suicidas. Porque elas acham que elas são o corpo, que a vida delas é isso e que não tem sentido, então elas querem dar fim ao sofrimento delas, dando fim ao corpo. Mal sabe elas que vai só começar o sofrimento fazendo isso. Porque você não é o corpo, nunca foi e nunca será o corpo. Você é uma alma imortal, uma consciência infinita, parte de Deus. E jogar a vida na cara de Deus. Penso que é isso, né? A oportunidade que Ele te deu de lembrar dele através dessa experiência humana, através dessa vivência. E a gente desperdiçar porque acha que é um corpo. Não é, você é Deus manifestado. Lembre-se disso. Sinta isso. Viva cada lição. Sinta. Eu sempre digo para todo mundo, para todos os meus alunos e pacientes, você é o melhor laboratório do mundo. Não importa se o que eu trago é conhecimento científico, porque o que eu trago é conhecimento científico. Mas isso não faz a menor diferença. O melhor laboratório é você. Experimenta, faz e veja o resultado. E eles fazem, e é sempre o mesmo resultado. Paz, liberdade, serenidade, harmonia, calmaria interior. A essa arena cuidadosamente preparada, onde animais raivosos buscam a sua presa e a misericórdia não pode entrar, o ego vem para salvar-te. Deus te fez corpo. Muito bem. Aceitemos isso e fiquemos contentes. Enquanto o corpo não te deixes privar daquilo que o corpo oferece. Pega o pouco que puderes conseguir. Deus não te deu nada. O corpo é o teu único salvador. Ele é a morte de Deus e a tua salvação. Olha como é torto isso, né? Essa é a crença universal do mundo que vês. Alguns odeiam o corpo e tentam feri-lo e humilhá-lo. Outros amam o corpo e tentam glorificá-lo e exaltá-lo. Mas enquanto o corpo estiver no centro do teu conceito de ti mesmo, estás atacando o plano de Deus para a salvação e guardando as tuas mágoas contra Ele e a sua criação,
para que não possas ouvir a voz da verdade e dar-lhe boas-vindas como amiga. Ao invés disso, o Salvador que escolheste toma o seu lugar. Ele é o teu amigo, Deus, o teu inimigo. Hoje tentaremos parar com esses ataques sem sentido contra a salvação. Tentaremos, ao contrário, dar-lhe as boas-vindas. A tua percepção invertida de cabeça para baixo tem sido desastrosa para a paz da tua mente. A verdade é que a gente nunca parou para pensar nisso dessa forma. Mas se a gente parar para dar uma eu sou uma filósofa e não consigo falar filofazadinha. Uma simples filosofada, né? Se a gente parar para filosofar um pouco sobre os nossos conceitos, sobre nós, sobre o mundo, a gente vai ver que são exatamente esses. Totalmente invertidos, aquilo que a gente aprendeu a vida inteira, né? A luz da verdade está em nós, onde foi colocada por Deus. E o corpo que está fora de nós e que não é preocupação nossa. Estar sem o corpo é estar no nosso estado natural. Reconhecer a luz da verdade em nós é reconhecer-nos tais como somos. Ver o nosso ser separado do corpo é dar fim ao ataque ao plano de Deus para a salvação. E ao invés disso, aceitá-lo. E onde quer que o seu plano seja aceito, já está realizado. A nossa meta nos períodos de prática mais prolongados de hoje é a de passarmos a estar cientes de que o plano de Deus para a salvação já foi realizado em nós. Para alcançar essa meta, temos que substituir o ataque pela aceitação. Enquanto o atacarmos, não podemos compreender o que é o plano de Deus para nós. Portanto, estamos atacando o que não reconhecemos. Tentaremos agora deixar o julgamento de lado e perguntar: qual é o plano de Deus para nós? Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me, para que eu possa compreender. Isso é humildade. É saber que tu não sabe e pedir orientação. Então esperemos sem inquietude pela sua resposta. Nós temos atacado o plano de Deus para a salvação sem esperarmos para ouvir o que é. Bradamos as nossas mágoas tão alto que não escutamos a sua voz. Usamos as nossas mágoas para fecharmos os olhos e taparmos os nossos ouvidos. Agora, queremos ver, ouvir e aprender. Pai, o que é a salvação? Pergunta e serás respondido. Busca e acharás. Não estamos mais perguntando ao ego o que é a salvação. Até porque o ego na cabeça dele ele já sabe, né? E onde podemos achá-la? Estamos perguntando isso à verdade. Tem certeza então de que a resposta será verdadeira por causa daquele a quem perguntaste. Sempre que sentires a tua confiança diminuir e a tua esperança de sucesso oscilar e apagar-se, repete a tua pergunta e o teu pedido, lembrando-te de que estás perguntando ao infinito Criador da infinidade, que te criou como Ele mesmo. Pai, o que é a salvação? Eu não sei. Dize-me, para que eu possa compreender. Ele responderá, que sejas determinado a ouvir. Ele responderá, que estejas determinado a ouvir. Talvez 2 períodos de prática mais curtos por hora serão suficientes para hoje, já que terão uma duração ligeiramente maior do que os de costume. Estes exercícios devem começar com: guardar mágoas é um ataque ao plano de Deus para a salvação. Que eu aceite ao invés disso.
Pai, o que é a salvação? Em seguida, guarda mais ou menos 1 minuto em silêncio, de preferência com olhos fechados, e escuta a sua resposta. E pode ter certeza que ela vem, porque assim que é pedido, é respondido. Assim que você busca, você encontra. Até amanhã.